Meus irmãos e minhas irmãs, iniciemos o quarto momento de encontro para pais e padrinhos, lendo um parágrafo da 55ª Assembleia Geral de Aparecida, que aconteceu dos dias 26 de abril a 5 de maio de 2017. Ele fala o seguinte: uma forma particularmente importante do símbolo religioso é o rito, que pode ser definido como ação simbólica constituída de gestos e palavras significativas que expressam a fé. Por sua natureza simbólica, o rito mexe com os sentimentos, envolve a comunidade e se repete, fortalecendo o que já foi assumido. Traz uma preciosa experiência do belo, do sublime, do mistério de amor divino que tudo envolve. Por isso, é capaz de tocar o espírito da pessoa que está sendo iniciada. Símbolos e ritos realizam o encontro com Deus, ajudam a perceber a presença do mistério divino em todas as coisas. Como nós vimos, os símbolos são muito importantes para que a gente possa compreender a ação litúrgica que estamos participando. Vamos iniciar com 3 importantes orientações. A primeira orientação é que a criança seja batizada em celebração comunitária, junto com as outras crianças. Isso dá um sentido importante de ser irmãos. E não é em uma hora tão importante como é a hora do batismo que nós vamos nos separar. A segunda orientação importante é: somente em casos excepcionais essas crianças devem ser batizadas separadas. Mas isso tudo deve ser combinado com a equipe do batismo, com o padre ou o diácono que vai fazer o batizado. A terceira coisa importante é, quando possível, devemos realizar esses batizados no domingo, dia em que as comunidades cristãs se reúnem para fazer memória à ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, vamos observar essas 3 orientações para que a gente possa batizar as nossas crianças e dar um sentido especial àquele dia. O rito do batismo, ele inicia com a acolhida, a chegada, uma saudação, a apresentação das crianças e o pedido do batismo e a procissão de entrada. Na chegada, o encontro para o batismo deve começar, se possível, fora da igreja, na porta de entrada da igreja, porque, afinal de contas, o batismo é o primeiro sacramento da iniciação cristã. E você iniciando o batismo fora da igreja dá um sentido especial. Depois, a saudação deverá ser feita pelo padre ou pelo diácono que está fazendo o batismo, que está presidindo aquele momento. A apresentação da criança e o pedido de batismo, o ministro inicia um diálogo, porque todo batismo é um diálogo entre a comunidade, a criança e os pais e padrinhos que estão apresentando aquela criança. E esse diálogo começa lá fora. O ministro inicia o diálogo espontaneamente,
perguntando aos pais: que nome você vai dar a seu filho? Afinal de contas, o nome é importante. É pelo nome que nós somos chamados. Em seguida, pergunta o que eles desejam, o que eles vieram buscar ali, o que eles desejam para aquela criança. Obviamente, a resposta deve ser o batismo. Mas se for qualquer uma outra resposta, tipo a fé, a esperança, a saúde, o ministro deve orientar naquele momento da recepção que eles estão lá na realidade para receberem o batismo, o primeiro sacramento da iniciação cristã. Em seguida, ele pergunta também aos pais e padrinho a disponibilidade deles de educar esta criança na fé que a igreja professa e que eles vão professar no rito do batismo. O ministro faz também a pergunta à comunidade. Em seguida, ele também pergunta à comunidade se eles estão dispostos a ajudar aquela criança a crescer na fé. Depois desses esclarecimentos e deste diálogo, em seguida, o ministro acolhe a criança em seus braços e faz o sinal da cruz. Sinal esse que deve ser repetido pelos pais e pelos padrinhos. É o sinal do Cristo, é o sinal da nossa salvação. E daí, meus irmãos e minhas irmãs, os pais e os padrinhos são convidados a entrar na igreja pela porta da frente, a entrar e tomar o seu assento na igreja de Jesus Cristo. Depois da entrada na igreja, se dá início à liturgia da palavra. A liturgia da palavra é composta da proclamação da palavra de Deus, que deve ser escolhida, a homilia, reflexões com caráter de acolhimento fraterno, a oração dos fiéis e invocação dos santos. Oração e a unção pré-batismal. Na proclamação da palavra de Deus, Deus nos fala, nos indica o caminho. Aliás, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós só podemos chegar até Ele pela sua palavra. Proclamada a palavra de Deus, vem-se a homilia, a reflexão. É uma atualização da palavra proclamada, que deverá ser feita pelo presidente da celebração. Não se trata de falar de teologia, de suma teológica, de coisas profundas. Isto já foi feito nas reuniões anteriores. A mensagem que os ministros devem dar neste momento é uma conversa amiga do celebrante com os pais e padrinhos, expressando a alegria de receber as crianças na igreja, fazendo uma atualização da palavra para o momento atual, aconselhando, dizendo como se deve praticar esta palavra, obrigação de todo aquele que foi batizado. Depois vem a oração dos fiéis e invocação dos santos, as preces. É um pedido que a pessoa faz a Deus. Pede pela pessoa que está batizando, pede pelos seus pais, pede pelos seus padrinhos, pela sua família, pela comunidade. E é importante que nesse momento, meus irmãos e minhas irmãs, seja envolvido pais e padrinhos. E como seria bom
belo, bonito, se essas orações fossem brotadas do nosso coração, orações espontâneas, pedidos espontâneos, agradecimentos espontâneos. Depois vem a oração. Neste momento, quem preside deve pedir o pai e a mãe, o padrinho e a madrinha, que faça a imposição das mãos sobre a cabeça da criança. Primeiramente, fazem uma oração silenciosa. Após alguns instantes, quem preside reza com as mãos estendidas. Depois vem a unção pré-batismal. A mãe prepara a criança para que o ministro possa ungir seu peito com o óleo dos catecúmenos. Em seguida, nós passaremos para a liturgia sacramental, que é composta de procissão para o batistério, oração sobre a água, promessas do batismo, o batismo, ritos complementares e ritos complementares opcionais. Na procissão para o batistério, se estiverem distante, havendo condição, faz-se a procissão até o batistério, cantando a ladainha de todos os santos. A oração sobre a água, neste momento, quem preside faz a bênção da água que será usada para o batismo. Depois vem as promessas batismais. A renúncia e a profissão de fé são partes de um só rito. Para a renúncia, a resposta deve ser renuncio. E não renunciamos, porque você não pode renunciar nada por alguém. Você pode renunciar por você. E para a profissão de fé, deve ser creio e não cremos. Da mesma forma, você não pode crer por ninguém. Você pode crer falando por você. E depois, o momento do batismo. É o ápice do rito. A criança deve ser conduzida à pia batismal para que seja batizada. Este momento é o centro de toda a cerimônia. Precisamos ter prudência para que os fotógrafos não venham ofuscar esse momento tão sublime, tão importante, cheio de mistério, mas um mistério revelado. Não devemos, neste momento, em nenhum dos momentos do batizado, nos preocupar demais com fotos, pois a maior lembrança que devemos levar do batismo dos nossos filhos e afilhados é a graça santificante. A graça santificante que a gente recebe no batismo. Nos ritos complementares, temos a unção pós-batismal, onde a criança é ungida na cabeça com o óleo do crisma, mostrando que Deus a libertou do pecado, renascendo assim pela água e pelo Espírito, e que ela está sendo inserida no povo de Deus, na sua igreja. Em seguida, veste-se a criança com a veste batismal. Se possível, pais e padrinho devem vesti-la neste momento, simbolizando o compromisso com a educação do seu filho e afilhado pelo exemplo, não pelas palavras, mas pelo exemplo. No rito da luz, o padrinho
deverá acender a vela no círio pascal e entregar ao seu afilhado ou afilhada, para simbolizar que aquela criança está sendo iluminada pela luz de Cristo, que se torna luz do mundo. Ritos complementares opcionais. A entrega do sal para que a criança prove do seu sabor, simbolizando assim que a vida sem Jesus não tem sabor, não tem sentido. É absolutamente opcional. O celebrante não está errado se não fazer, mas fica lindo se o fizer, porque a criança sente o sabor da vida. E tem criança, meus irmãos e minhas irmãs, que é naquele momento que pela primeira vez prova do sal. A oração do Éfata é uma súplica para que o Senhor ative os órgãos do sentido, o ouvir, o entender e o falar, para que aquele cristão possa logo professar e louvar a Deus, cumprindo assim o que Jesus nos mandou fazer, como está escrito em Mateus 28, 19 e 20, que nos diz, que nos manda: e depois de todas as nações, fazei discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que ordenei. Quanto a mim, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Também é um rito opcional, mas vejam como o símbolo é importante. Vejam como os ritos opcionais, eles enriquecem o sacramento do batismo. Depois vem os ritos finais. Oração do Senhor, a bênção e a despedida. Na oração do Senhor, reza o Pai Nosso com toda a unção e prazer. Pela primeira vez, rezamos com as crianças que foram batizadas e também por elas que fazem agora parte da Igreja de Deus. Bênção. É recomendável que o ministro dê uma bênção especial para pais e padrinhos. E, finalmente, a bênção para toda a Assembleia presente. Após a bênção, as crianças poderão ser consagradas a Maria, Mãe de Jesus, que foi sempre fiel ao projeto de Deus. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Exemplo de
disponibilidade, fazendo-se serva do Senhor, estando sempre ao lado do seu filho, acompanhando o crescimento em sabedoria, idade e graça. Como é belo neste momento, depois de ter recebido a cruz do batismo, depois de ter entrado na igreja de Deus pela porta da frente, depois de ser marcado indelevelmente, depois de receber a graça santificante do batismo, se consagrar a Maria. Neste momento, meus irmãos e minhas irmãs, a criança nem sequer tem a obrigação de ter padrinho de consagração. Os padrinhos de consagração podem ser inclusive os padrinhos de batismo, porque este momento nós entregamos aquela criança aos cuidados da nossa mãe Maria Santíssima, aos cuidados de Maria, para que ela oriente, cuide dessa criança, que frutifique na sua vida a graça recebida no batismo, que essa semente que foi plantada no coração daquela criança, ela cresça, se torne uma árvore robusta e dê frutos. Mas isso é possível, meus irmãos e minhas irmãs, se aquela semente for fertilizada com amor, o amor dos pais e do padrinho, o amor que cuida, o amor que protege, o amor que orienta. E agora, para finalizar, vamos dar algumas recomendações. A primeira delas é participar de todos os encontros de preparação. Não falte esses encontros. Não deixe que os pais e padrinhos faltem. Acompanhe. Porque esses encontros são pontos de reflexões para que a pastoral possa ajudar na compreensão do sacramento do batismo e que os pais e padrinhos possam exercer com fidelidade aquilo que ele recebe da mão do Senhor, que é ajudar na educação do seu filho e afilhado. Outro é chegar no horário. Chegue sempre no horário, não atrase. Se você já começa atrasando, como é que vai ser o resto da sua vida? Já começa atrasando e se atrasando na própria celebração do batismo. Ficar atento a toda a celebração, pois tudo que se passa tem um sentido especial. Nada que acontece no rito do batismo é solto, ele tem um sentido, é uma orientação, é uma experiência. Outra coisa importante é guardar silêncio, pois as conversas, os comentários, no momento, pode desviar a atenção da celebração, tanto de quem está presidindo a celebração, como do teu irmão que está do seu lado. Você desvia a atenção, olha que você está desviando a atenção de Jesus, do que ele quer nos comunicar com aquele rito, com aquela celebração, com aquele momento, com aquele gesto. A outra orientação importante é não repetir e nem pedir para que o presidente da celebração repita gestos. Olha, eu perdi aqui a água que não caiu, o fotógrafo perdeu. Não se repete gestos. É como eu disse no início, aquele gesto, se você não conseguiu fotografar, ele deve ficar marcado no seu coração. Não ficar chamando a atenção das crianças, pois o que se pode constatar nas celebrações que os adultos fazem bem mais barulho do que as crianças, gritando com as crianças na igreja. Deixa as crianças à vontade. Não foi Jesus que nos disse, deixai vir minhas criancinhas, porque quem nunca foi criança não entrará no reino. Por que naquele momento repreender, gritar,
brigar. A outra coisa importante é que é um sonho, mas esse sonho deve um dia ser realizado. A equipe do batismo ter pessoas para cuidar das outras crianças da família que estejam na celebração, mas sempre ter um carinho especial por elas. Mas enquanto esse sonho não se realiza, que as famílias levem pessoas para cuidar dos menores. Não é para repreender eles, não, nem para gritar com eles, nem para brigar, é para não deixar que eles se machuquem na igreja em uma queda. A outra recomendação é trazer uma vela para acender na hora que for necessário. Para acender na hora que o rito exige uma vela. A outra recomendação é trazer a roupinha da criança para ser vestido na hora certa. Porque, como eu falei, o batismo tem momentos e cada momento é importante. E este momento é um momento de suma importância, na hora que pais e padrinhos ajudam a criança a se vestir. Então deixem para vestir a roupa da criança na hora, no momento do rito. A criança não chega vestido na veste batismal. Veste, como eu falei, somente no momento especial. E aí, meu irmão e minha irmã, qualquer dúvida, sempre procurar a equipe do batismo, que deverá se fazer presente em todos os batizados, para tirar as dúvidas, para orientar. Não é só uma pessoa da equipe, não. São de 3 para cima, para que eles possam cuidar da cerimônia toda, para que eles possam preparar o ambiente, ajudar os pais e padrinhos a viverem aquele momento tão importante da sua vida, que é a entrada na Igreja de Cristo, o primeiro sacramento da iniciação cristã.